Vamos lá. Ô, João, para você compartilhar agora é difícil? Ó, eu preciso de um tempinho, porque eu geralmente compartilho pelo computador, né? Aí eu uso o celular, mas eu não liguei o computador ainda. Todo mundo tem o livro? Mas até a gente pode ir prosseguindo, mas eu já ligo, já já. Então a gente pode até. Porque o Vitor Hugo não deu nenhum recadinho, pelo menos para mim não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas Eu- ele, Vocês querem ir fazendo um apanhado da reunião passada? ele não deu, não. Até eu conseguir ligar o computador para. Podemos fazer isso Diga, então, né, diga João? o nome da lição. O nome da lição é Um Ateu. E está na parte dos suicidas, dona Nair. No meu livro, é que cada livro é de um jeito, né? 275. É a segunda parte do capítulo 5º, que chama Um Ateu. Vai contar o caso. Achou, dona Nair? Aí. Então, o João está falando para a gente dar uma recapitulada enquanto ele compartilha aí conosco, porque tem gente que não tem o texto, é ruim, né, sem o texto. Lembra, nós estudamos Luiz e a pespontadeira de botinas, né? Que se desentenderam, já estava até com o casamento marcado, se desentenderam, ela não quis saber de voltar com ele, e ele, no momento de desespero ali, carregava uma faca, o problema era esse, né? Que foi até a nossa... Mas onde ele arrumou essa faca? Ele já estava com intenção? Não, né? É porque ele também era sapateiro, né? Era o instrumento de trabalho dele. E ele cometeu suicídio, né? Aí ainda sobrou para ela, né, Verinha? Sobrou para ela, porque que no começo até eu achava que não. Depois São Luís vai explicando, né? Então, mas aí nós não comentamos a semana passada, mas você recapitulando aí, eu pensei numa coisa. Certamente os obsessores já estavam atuando para que ele tivesse. Com certeza, né, Verinha? Isso. E interessante, né, gente, que nós estamos vivendo um momento muito assim, difícil, né? Com índice, sempre nós tivemos, mas o índice de suicídio está muito grande, né? Muito grande. Nós Já... temos que lembrar aí, Marlene, não esquecer de jeito nenhum que é uma questão de vibração. Né? Ele atraiu esses obsessores. Ele mesmo que atraiu. Foram os obsessores que chegaram assim, o influenciando. Ele já devia ter demonstrado o desejo, né, de se matar, porque eles estavam encastelados, os dois, naquela rigidez, né? É que o artigo que eu estou lendo aqui do Carl Rogers fala. A gente fica naquele estado de rigidez e não tem flexibilidade, não se abre para si mesmo, não se abrindo para si mesmo, não se abre para o outro. Estou falando isso para o pessoal aí não ficar com água na boca, né? Não, nós vamos estudar só lá. Então, eu já vou adiantar aqui para o pessoal, né? Então, nós temos que ser aquilo que nós somos, porque quando somos aquilo que somos, quando aceitamos o que somos e caímos em si, nós nos aproximamos da nossa verdadeira identidade, né? E nos tornamos mais abertos para nós mesmos e para com o outro. Então, nós temos uma maior capacidade de flexibilidade, não ficamos cristalizados naqueles pensamentos, naqueles sentimentos negativos, que foi o caso dos dois aí, né? É verdade, Ana, bem lembrado, né? Porque a gente tem que aprender a ser flexível, né?
no seguinte sentido, eu tenho uma opinião, a Ana tem outra. São completamente diferentes, mas eu falo, não vou escutar a opinião dela com serenidade, quem sabe isso vai agregar alguma coisa para mim. Se eu fico nesse lugar, é melhor, né? Ao passo que se eu ficar irredutível, eu nem vou adquirir outras coisas e às vezes a minha, que eu poderia mudar algumas coisas, eu não vou mudar. Então, é isso mesmo, a pessoa irredutível é duro, hein? Para ela mesma, né? É muito importante mesmo. Nosso jovem já organizou, né, gente? Viu aí? Ele já organizou. Obrigada, hein, João? Mas se Porque alguém... deu certo. Que bom, João. Obrigada, hein? Então, vamos lá? Você mesmo lê, João? Pode ser, com certeza. Então, hoje, gente, vai ser um ateu, hein? Vamos ver o ateu. O outro era religioso, cometeu. Vamos ver o ateu, né? Então, vamos lá, João. O senhor J. B. D. era um homem instruído, mas saturado de ideias materialistas, não acreditando em Deus nem na alma. Foi evocado na Sociedade Espírita de Paris 2 anos depois de desencarnado, a pedido de um dos seus parentes. Evocação. Sofro. Sou um réprobo. Fomos levados a evocar-vos em nome de parentes que desejam conhecer vossa sorte. Poderias dizer-nos se a nossa evocação vos é penosa ou agradável? Penosa. A vossa morte foi voluntária? Ele responde, sim. O espírito escreve com extrema dificuldade. A letra é grossa, irregular, trêmula e quase legível. Ao começar a escrever, encoleriza-se, quebra o lápis e rasga o papel. Tende calma, que nós todos pediremos a Deus por vós. Sou forçado a crer em Deus. Olha aqui. Que motivo poderia ter vos levado ao suicídio? O tédio de uma vida sem esperança. Queria até voltar aqui nessa 4. Isso aqui me chamou bastante atenção. Sou forçado a crer em Deus. O que vocês entenderam por isso? Eu estou querendo uma explicação para isso, como que ele foi forçado. Pelo sofrimento que ele estava passando. Quando desencarnou, passou o sofrimento, viu que ele não morreu. Porque como ateu, o que ele achou quando ele suicidou? Vai acabar tudo, né? Mas não acabou. Aí por isso que ele dá a mão à palmatória, né? Sou forçado a acreditar em Deus. Bom, fala aí, gente. Eu também interpretei dessa maneira. Queria saber os pontos de vista, porque da primeira vez que eu li isso aqui, né? Eu fiquei quebrando a cabeça aqui, pensando, né? Não é que eu acho que aqui ele diz sou forçado, mas acho que seria mais pelo lado dele ter visto as evidências, né? Porque apesar dele ser ateu, ele não é uma pessoa que parece, pelo menos, negar a existência, por exemplo, perante provas, parece que ele se convenceu, né? Eu acho que o sou forçado aqui foi usado nesse sentido, pelo menos eu interpretei. Nesse sentido. Foi forçado, deu a mão à palmatória. A Lucélia colocou ali também. Eu vou ler o que a Lucélia escreveu. Ela escreveu, é por ter consciência de ter sobrevivido enquanto espírito. Ele não é, o ateu não crê na sobrevivência da alma. Não crê, por princípio, não. Só que do lado de lá ele falou, e não é que eu não morri, não é que eu estou do lado de cá vivinho, eu sou forçado a acreditar em Deus, então. Rindo ou chorando, ele falou, Deus existe. Bom, então podemos prosseguir, né? Só queria saber mesmo. Aqui, né? Concebe-se o suicídio
quando a vida... Eu esqueci aqui de descer, porque eu estou lendo pelo meu livro. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se, então, fugir-lhe a qualquer preço. Com o espiritismo, ao contrário, a esperança se fortalece, porque o futuro se nos desdobra. O suicídio deixa de ser objetivo, uma vez reconhecido que apenas se isenta a gente do mal para arrostar com o mal 100 vezes pior. Eis porque o espiritismo tem sequestrado muita gente a uma morte voluntária. Grandemente culpados são os que se esforçam por acreditar, com sofismas científicos e a pretexto de uma falsa razão, nessa ideia desesperadora, fonte de tantos crimes e males, que tudo acaba com a vida. Esses serão responsáveis não só pelos próprios erros, como igualmente por todos os males a que os mesmos derem causa. Olha que interessante. É interessante também parar para pensar a visão, né, que o Espiritismo dá da vida futura, de, né, como que uma encarnação parece grandiosa, assim, quando você olha a partir de um ponto materialista, mas como que ela é, não por ser menor, ela é menos importante, né, mas como que ela é ínfima quando você olha por todo o panorama, né? Você vê aqui, ele fala assim, que o Espiritismo arrancou muita gente da morte voluntária. Dificilmente, eu já, assim, infelizmente, às vezes a gente vê espírita suicidário, mas é raro, né? É raro. Porque tem mais esclarecimento, né? Eu assim, acredito, não sei se vocês pensam da mesma forma. Suicídio é mais da parte homem, masculino, porque eles são mais fechados. Assim, eu nunca pensei nisso, eu particularmente não sei estatística, assim, mas é mesmo, né? Parece que tem uma certa incidência, né? Mas não sei, assim, falar. Por isso que a importância do diálogo, né, Verinha? A pessoa está passando por um sofrimento, uma dificuldade, se ela tem com quem conversar, com quem desabafar, né? Ouve uma palavra aqui, outra ali, e realmente ela pode, né, mudar de opinião, sair daquele lugar, né? Eu penso, Marlene, que ele disse assim, ó, sou forçado a acreditar em Deus, né? Porque ele viu que a vida continua, que ele não morreu, que ele se matou, mas não morreu. Então ele foi obrigado a acreditar na alma e, por consequência, obrigado a acreditar em Deus, né? Que criou a alma, que criou o espírito. É isso mesmo. Aí ele não tinha escapatória, né? Ele falou assim, pronto. Eu estou vivo. Então, Então, tudo aquilo que eu negava, ele vai falar aqui embaixo, Marcos. Tudo aquilo que eu negava, eu fui obrigada a acreditar. E isso era motivo ainda de sofrimento para ele. Ó. Veja só, né, o estado de ignorância desse espírito. Ignorância, sim. Não essa brutalidade, não é isso. Ignorância das coisas, né? A falta de conhecimento mesmo. Da falta de conhecimento, exatamente. Vamos ver o que a Lucélia escreveu. Em alguns países existe a morte assistida e não deixa de ser suicídio. A legalidade não muda. Peraí, deixa eu pegar que saiu ali. A legalidade não muda o ato. Claro que não. Também acho. É isso mesmo. Se a pessoa desistiu de viver, ela está se autodestruindo, né? Não importa, né? Se ela vai ser... Não importa. Não. Porque às vezes ela poderia até se curar.
Se ela É, tivesse fé, esperança, né? Pensamento positivo. você vê, né? Esses dias mesmo o Thiago estava contando de um jovem que se suicidou lá num prédio onde ele trabalha em São Paulo. Pulou lá não sei de que andar. Até hoje teve um culto ecumênico lá. E eu ainda fiquei pensando, eu falei, gente, uma pessoa jovem, às vezes se esperasse passar aquela encrenca, a dificuldade, a dor, quanto tempo ele teria ainda para viver? Ia viver bem, né? Mas naquele momento a pessoa falta mesmo, né? Falta a fé, falta a coragem, e a pessoa comete esse ato que, se ela tivesse, às vezes, tido um pouco de paciência, tudo iria passar, né? Porque quando nós somos jovens, às vezes as coisas que a gente pensa assim, horrorosas, que nós não vamos dar conta, passou um período, você fala, nossa, aquilo era bobagem, né, gente? Imagina, que isso? Mas, o que nós vamos fazer, né? Falta mesmo a crença em Deus e a fé, né? Essa questão que a Lucélia abordou da morte assistida, né, é muito interessante. Que realmente existe uma espécie de suicídio na legalidade. Que é isso mesmo que ela falou. Tem países que oferecem essa assistência, né? Não vou entrar em detalhes, né? Por ser meio sórdido, mas médicos que fazem prescrições para isso mesmo. E eu acho interessante que muita gente acha que, por exemplo, respeitar o tempo natural da morte é a mesma coisa que suicídio, né? A gente entra em dois extremos, né? Tem gente que quer prolongar a vida a todo custo, de que o corpo mesmo está parando e, por exemplo, sabe-se que não pode fazer mais nada, que a pessoa não vai ter uma melhora, e aí quer se prolongar através de máquinas, através de tudo, e isso muitas vezes a família opta por fazer isso, submetendo o paciente, né, às vezes terminal, a um sofrimento terrível. Mas também, né, não confundir com, por exemplo, deixar essa morte acontecer, respeitar o tempo natural da morte, não é a mesma coisa que suicídio assistido, né? Infelizmente, a gente ainda tem na legalidade esse tipo de coisa. É isso. Continuemos então, João. Quisestes escapar das vicissitudes da vida. Adiantastes alguma coisa? Sois agora mais feliz? Por que não existe o nada? Tende a bondade de descrever do melhor modo possível a vossa atual situação. Sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. Meu espírito está como num braseiro, horrivelmente atormentado. Donde provinham as vossas ideias materialistas de outrora? Em anterior encarnação, eu fora mal, e por isso condenei-me na seguinte aos tormentos da incerteza. E assim foi que me suicidei. Aqui há todo um corolário de ideias. Muitas vezes nos perguntamos como pode haver materialistas quando, tendo eles passado pelo mundo espiritual, deveriam ter do mesmo a intuição. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada a alguns espíritos que, conservando o orgulho, não se arrependeram das suas faltas. Para esses tais, a prova consiste na aquisição, durante a vida corporal e à custa do próprio raciocínio da prova da existência de Deus e da vida futura que tem, por assim dizer, incessantemente sob os olhos. Muitas vezes, porém, a presunção de nada admitir acima de si os empolga e absorve. Assim, sofrem eles a pena até que, domado o orgulho, se rendem à evidência. Interessante. O que vocês já acharam disso? Essa é a hora que ele fala aqui, já que todos nós viemos do plano espiritual, já tivemos várias existências, não era para ninguém duvidar disso, né? Porque está bem implícito já na gente, mas aqui que ele vai falar.
recusa a intuição, né? Porque quando nós reencarnamos, a gente se esquece, mas tem lá a verdade dentro de nós. Uma experiência que já foi vivida. Mas aí a pessoa recusa, né? Ela recusa acreditar nisso. É o orgulho, né? É o orgulho, esse vício que é próprio do ser humano ainda em estado de infantilidade, né? O orgulho e o egoísmo. É infantilidade espiritual. Exatamente, o orgulho. Fica batendo pé, né? Igual criança, igual você falou, infantilidade espiritual. No fundo sabe, mas como é muito orgulhoso, imagina, vou acreditar nisso. É por isso que o orgulho é tão perigoso. Ele faz a gente negar até mesmo raciocínio e intuição. A Lucélia colocou aqui. Peraí. Tá. Interessante em alguns trazer essa intuição. Ela recusa ou vem assim para resgatar a sua atitude anterior? Eu não entendi. Mas eu acho que ela perguntou se todos os espíritos vêm com essa intuição. Eu acho que sim, só que alguns teimam em negar, né? Eu entendi dessa forma. E antigamente havia o antropocentrismo, né? O homem era o centro de tudo. Aí veio Copérnico e propôs o heliocentrismo, né? Tirando o homem do centro do mundo. Então, aqueles que estavam arraigados com essas ideias de vidas anteriores, às vezes eles persistem com a ideia, né? Então, é o que Freud chama de ferida narcísica. A primeira ferida narcísica, esse primeiro golpe no ser humano foi justamente esse, tirar o homem do centro de tudo. Quando o homem foi tirado do centro de tudo, ele se viu ferido em seu orgulho. Porque o orgulho predomina, né? Como assim? Como assim eu não sou o centro mais, não sou importante, não é? E aí, interessante, né? Que a gente, quanto assim, você estuda, você vê principalmente o universo. Nossa, é que você tem que falar, gente, eu realmente eu sou pequena, né? Não no sentido de se desprezar também, não é isso. Mas de reconhecer que nós temos muito, muito, muito que caminhar, né? Que o homem não precisava dessa importância que se dá, né? Tem valor, todos nós temos valor. Claro, isso não resta dúvida, todos nós somos importantes. Mas na medida do nosso tamanho, né? Não mais que isso. Pode continuar, né? Vamos lá, João. Quando vos afogastes, que ideias tinhas das consequências? Que reflexões fizestes nesse momento? Nenhuma, pois tudo era o nada para mim. Depois é que vi que, tendo cumprido toda a sentença, teria de sofrer mais ainda. Estais bem convencido agora da existência de Deus, da alma e da vida futura? Ah, tudo isso muito me atormenta. Tornastes a ver o vosso irmão? Oh, não. E por que não? Para que confundir os nossos desesperos? Exila-se a gente na desgraça e na ventura se reúne. Eis o que é. Incomodar-vos-ia a presença de vosso irmão? Que poderíamos atrair daí para junto de vós? Não façais, que o não mereço. Por que vos opondes? Porque ele também não é feliz. Receais a sua presença, e no entanto, ela só poderia ser benéfica para vós. Não, mais tarde. Peraí.
tendes algum recado para os vossos parentes? Que orem por mim. Opa. Parece que na roda das vossas relações há quem partilhe das vossas opiniões. Quereis que lhe digamos algo a respeito? Ó, os desgraçados. Assim possam eles crer em outra existência. Eis quanto lhes posso desejar. Se eles pudessem avaliar a minha triste posição, muito refletiriam. Evocação de um irmão do precedente que professava as mesmas teorias, mas que não se suicidou. Posto que também feliz, este se apresentava mais calmo. Sua escrita era clara e legível. Antes da gente começar essa daqui, vocês querem falar alguma coisa da outra? A hora que ele começa a perguntar do irmão, eu falei, mas o que será que não quer? Os dois eram ateus, né? Mas aí eu acho que também porque ele não se acha merecedor. Não se acha merecedor. Mas você veja, eu pensei aqui, se é um irmão, uma pessoa querida, era a hora dele aceitar. Você vê que ele ainda traz em si um orgulho, porque o irmão poderia ajudar, né? Não sabe, né? Então, mas aqui não é a mesma, não é a mesma evocação? Continua a numeração, João? Eu não estou entendendo. Você disse antes de começar essa outra? Como assim? Não, Não. Esse caso é o mesmo caso, mas aqui, ó. Evocação de irmão do precedente que professava as mesmas teorias, mas que não se suicidou. Posto que também infeliz, este se apresenta mais calmo. A sua escrita é clara e legível. Eu acho que aqui eles vão. Acho que aqui eles vão. Né? Mas depois eles voltam para ele, se não me engano. É só para fazer uma evocação, para esclarecer algumas coisas. Mas ficou meio confuso mesmo. Eu também fiquei meio assim. Mas eu acho que é isso aí mesmo. Evocação. Possa o quadro dos nossos sofrimentos ser útil lição, persuadindo-vos da realidade de uma outra existência, na qual se espiam faltas oriundas faltas oriundas da incredulidade. Vós e vosso irmão que acabamos de evocar, vos vedes reciprocamente? Não. Ele me foge. Poder-se-ia perguntar como é que os espíritos se podem evitar no mundo espiritual, uma vez que aí não existem obstáculos materiais nem refúgios impenetráveis à vista. Tudo é, porém, relativo nesse mundo, e conforme a natureza fluídica dos seres que habitam. Só os espíritos superiores têm percepções indefinidas, o que nos inferiores são limitadas. Para estes, os obstáculos fluídicos equivalem a obstáculos materiais. Os espíritos furtam-se às vistas do semelhante por efeito volitivo, que atua sobre o envoltório perispiritual e flui dos ambientes. A providência, porém, qual mãe por todos os seus filhos, vela, e por intermédio dos mesmos, individualmente, lhes concede ou nega essa faculdade, conforme as suas disposições morais, o que constitui, conforme as circunstâncias, um castigo ou uma recompensa. Interessante. Gente, eu vou abrir um parênteses aí. Você acredita que o Vitor Hugo tinha me avisado? E eu que não vi. Eu não vi. Ele falou que hoje não podia entrar. Tadinho. E eu não vi. Tá bom. Tá avisado, então. Acontece. Às vezes a gente, né? Mas podemos prosseguir? Vocês querem comentar alguma coisa? Achei interessante essa questão aí do perispírito, né? Por isso que Kardec fala que a gente precisa estudar, conhecer, né, o perispírito, que nele está a chave de todas as questões. Olha aí que interessante, né? Verdade.
É. Estais mais calmo do que vosso irmão. Podereis dar-nos uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos? Não sofreis aí na terra no vosso orgulho, no vosso amor próprio, quando obrigados a reconhecer os vossos erros? O vosso espírito não se revolta com a ideia de vos humilhardes a quem vos demonstre o vosso erro? Pois bem, julgai quanto deve sofrer o espírito que durante toda a sua vida se persuadiu de que nada existia além dele, e que sobre a de todos prevalecia sempre a sua razão. Encontrando-se de súbito em face da verdade imponente, esse espírito sente-se aniquilado, humilhado. A isso vem ainda juntar-se o remorso de haver por tanto tempo esquecido a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. A situação é insuportável. Não há calma nem repouso. Não se encontre um pouco de tranquilidade senão no momento em que a graça divina, isto é, o amor de Deus, nos toca. Pois o orgulho de tal modo se aposta de nós, que de todo nos embota, a ponto de ser preciso ainda muito tempo para que nos despojemos completamente dessa roupagem fatal. Só as preces dos nossos irmãos podem ajudar-nos nesse tense. Que lindo! Pra gente ver, né? Pra gente lembrar algumas coisas, né? Primeiro, que a gente pode sim, independente dos erros que a gente comete, né? Pode se arrepender e pode buscar sempre aprimorar, né? Apesar desse espírito ele estar numa situação, pelo que eu entendi, também de um espírito, ele não se suicidou, né? Mas ele ainda deplora, né? Ele não está na categoria dos suicidas, mas ele ainda deplora por ter negado, por ter, às vezes, tomado comportamentos, né, egoísticos, mas que nunca é tarde para se arrepender e que outra coisa que eu queria apontar é a clareza do espírito, né? Porque ele poderia ter mantido, mesmo, a gente sabe, muitas vezes a gente até faz mesmo, pelo menos eu tenho que apontar esse defeito, de que mesmo enxergando na nossa frente de forma racional, a gente nega a verdade que está ali na nossa frente, né? Ele se apercebeu dessa verdade e realmente, né, deu ali, foi humilde de, por exemplo, se submeter ao amor de Deus, se submeter, né? Ele até fala, um Deus de tamanha bondade, né? Ele se envergonha de ter negado por tanto tempo. E acho que muitos espíritos, não são todos os espíritos que aceitam, assim, de, de primeira mão, né? Bondade de Deus, a existência, de que, né, não se rebaixam, mas submetem à força de Deus, né? Isso é notável desse espírito. Legal apontar aqui. E a beleza da comunicação, né? De que é uma comunicação muito bonita e que fala muito, né? Sobre, às vezes a gente passa negando sobre por causa de orgulho e, né? A gente chega lá e vê que não era nada do que a gente imaginava. Que realmente o nosso orgulho não nos serviu. Lê aí, João. A Lucélia colocou um comentário. Se quiser que eu leia, eu também posso ler. Não, posso ler sim. Uhum. O espírito sofre por esse orgulho que fica ferido. Antes por orgulho desacreditava, depois por ser humilhado, o orgulho tem de ser eliminado para ter paz. Interessante. Não deixa de ser orgulhoso num passo de mágica. Realmente, ele vê, né, a verdade, mas ele se submete, né? Ele finalmente ele crê, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente vê na nossa frente mesmo assim quer negar. Mas muito bem observado, Sérgio. É que a gente tem dificuldade mesmo, né? Para baixar Cristo. Para perder mesmo o orgulho, né? Interessante. Eu penso que todos nós, cada um num grau, cada um numa medida, mas como o próprio Kardec fala que são as duas chagas, né? Que é o orgulho e o egoísmo, e é mesmo. Cada um tem aí o seu tanto. É verdade, né, Marlene?
Abaixar a crista não é fácil. É uma criança mesmo. É uma infantilidade. O egoísmo e o orgulho. Você fica batendo pé, dando birra, por uma coisa que às vezes é tão simples, né? Aí a gente sofre, igual você falou, sair da faixa, É, convida espíritos do nosso tipo para dividir conosco as confusões. não tem flexibilidade, resiliência, né? É, Quer porque quer. é, Por isso que o orgulho é tão perigoso, né? Ele faz a gente ficar marrento, né? Como diriam. Ele faz a gente bater o pé, fazer birra, chorar. E a gente sabe, né? Não dá para evitar. A gente vai até azar. Sim, a gente pode até retardar ao máximo. Mas quando chegar a hora de ir em frente, vai ter que ir em frente. Vai ter que abandonar o orgulho de lado. Não tem como. Dá pra gente até azar, mas nunca, né, parar completamente. Nossa Por evolução. isso que é importante, né, João, cair em si Isso. e se aceitar como uma pessoa orgulhosa. Ver os momentos que você está dando birrinha, que é o seu orgulho ferido, que está falando mais alto, né? Está gritando. Às vezes eu me pego nessas situações. Falo, nossa Senhora, onde é que eu vou sair dessa? é verdade. Bom, mas quando a gente se pega nessa situação, já está ótimo. O duro quando a gente nem desconfiava. E se alguém falasse, ai, 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 É verdade. ai, ai, ai. Quando alguém fala, você é orgulhoso. Aí você fala, eu? Orgulhoso? Eu sinto é orgulho da minha humildade. É isso aí, né? Eu tenho um orgulho da minha humildade. João, você me faz rir. Tem que rir um pouco. Essa foi boa, né, Vera? Ah, é. Quereis falar dos irmãos encarnados ou dos espíritos? De uns como de outros. Enquanto nos entretínhamos com o vosso irmão, uma das pessoas aqui presentes orava por ele. Essa prece lhe foi proveitosa? Ela não se perderá. Se ele agora recusa a graça, outro tanto não fará quando estiver em condições de recorrer a esta divina panaceia. Aqui só por título de desencargo de consciência, panaceia, eu fui pesquisar o que significa aqui. É como se fosse um medicamento para todos os males. Né? Eu fui pesquisar essa palavra, eu não conhecia. Tem o antigo ditado, panaceia e panos quentes. Não adianta pôr panaceia e panos quentes. Esse eu não conhecia, muito bom. Esse, lógico, é do meu tempo lá para trás. Como que ele vai conhecer, bem? É porque esse é meu tempo também, mas é do meu tempo lá atrás. O tempo que ele não estava encarnado, né, Ana? Sim. O João não estava encarnado. Aqui, opa! Ai, voltei tudo. Perdão, gente. Vou voltar lá para cima. Tava na página 270 alguma coisa. Deu um erro aqui. Mas deu certo. Enquanto eu retorno aí, se vocês quiserem fazer outro comentário. Aqui, passei. Até passei, desculpa. Tá. Aqui lobrigamos um outro gênero de castigo, mas que não é o mesmo em todos os céticos. Para este espírito, é independente do sofrimento a necessidade de reconhecer verdades que repudiara quando encarnado. As suas ideias atuais revelam certo grau de adiantamento, é verdade, comparativamente às de outros espíritos persistentes na negação de Deus. Confessar o próprio erro é já alguma coisa, porque é premissa de humildade. Na subsequente encarnação,
é mais que provável que a incredulidade ceda lugar ao sentimento inato da fé. É o que a gente tinha comentado mesmo, né? E item que tá, João, eu também me perdi aqui. Tá na observação depois do item 21, se não me engano. Depois Isso. tem 22. Agora já vai entrar na explicação, né? A evocação acabou já. É que eu apertei uma tecla, desceu tudo, desceu até a última página. Aí eu tive que voltar. Perdão, gente. Agora, qual item que é? A hora que termina o item 22, Ana, já terminou. Vai começar a explicação, então não tem número mais agora. Ai, o meu aqui é diferente. Ah, e o seu aí, João, como que é? João? Depois que ele leu o item 22, ele leu mais um parágrafo. Só para Isso. você situar, Ana. Isso. Ah, tá. Obrigada, Vera. Item 20. Isso mesmo. Eu tava explicando aqui com o microfone fechado. Meu Deus. Perdão, gente. Mas vamos lá. Acho que agora é só as conclusões, né, Dan? Realmente. Agora a explicação de Kardec. Esse professor é legal. Oi? Esse professor é legal, estou adorando. Tá Eu vendo? me paguei muito. Meio atrapalhado hoje com as tecnologias, assim, pela emergência, mas tá tudo certo. A gente vai aprendendo com os erros, né? Vamos lá. Transmitimos o resultado destas evocações à pessoa que nulas havia solicitado, recebendo, por nossa vez, a seguinte resposta. Não podeis imaginar, meu caro senhor, o grande benefício advindo da evocação de meu sogro e de meu tio. Reconhecemos-los perfeitamente. A letra do primeiro, sobretudo, apresenta notável analogia com a que ele tinha em vida. Tanto mais quanto, durante os últimos meses que conosco passou, essa letra era sofreada e indecifrável. Aí se verificam a mesma forma de pernas da rúbrica e de certas letras. Quanto ao vocabulário e ao estilo, a semelhança é ainda mais frisante. Para nós, a analogia é completa. Apenas com maior conhecimento de Deus, da alma e da eternidade que ele tão formalmente negava outrora. Não nos restam dúvidas, portanto, sobre a sua identidade. Deus será glorificado pela maior firmeza das nossas crenças no Espiritismo, e os nossos irmãos encarnados e desencarnados se tornarão melhores. A identidade de seu irmão também não é menos evidente. Na mudança de ateu em crente, reconhecemos-lhe o caráter, o estilo, o contorno da frase. Uma palavra sobre todas nos despertou a atenção. Panaceia. Sua frase predileta a todo instante repetida. Tão comentada panaceia, né? Mostrei essas duas comunicações a várias pessoas, que não menos se admiraram da sua veracidade. Mas os incrédulos, com as mesmas opiniões dos meus parentes, estes desejariam respostas ainda mais categóricas. Queriam, por exemplo, que o senhor D se referisse ao lugar em que foi enterrado, onde se afogou, como foi encontrado, entre outros. A fim de os convencer. Não vos seria possível fazer nova evocação perguntando onde e como se suicidou, quanto tempo esteve submergido, em que lugar acharam o cadáver, onde foi inumado, de que modo, se civil ou religiosamente foi sepultado? Dignai-vos, caro senhor, insistir pela resposta categórica a essas perguntas, pois são essenciais para os que ainda duvidam. Estou convencido de que darão, nesse caso, imensos resultados. Vamos lá? Dou-me pressa a fim de estas vos serem entregues na sexta-feira de manhã, de modo a poder fazer-se a evocação na sessão da sociedade desse mesmo dia, etc. Reproduzimos esta carta pelo fato da confirmação da identidade e aqui lhe anexamos nossa resposta para o ensino das pessoas não familiarizadas com as comunicações de além túmulo. As perguntas que nos pediram para novamente endereçar ao espírito de vosso sogro são:
incontestavelmente ditadas por intenção louvável, qual a de convencer incrédulos, visto como em vós não mais existe qualquer sentimento de dúvida ou curiosidade. Contudo, um conhecimento mais aprofundado da ciência espírita vos faria julgar supérfluas essas perguntas. Em primeiro lugar, solicitando-me conseguir respostas categóricas, mostrar ignorar a circunstância de não podermos governar os espíritos a nosso talante. Ficai sabendo que eles nos respondem quando e como querem, e também como podem. A liberdade da sua ação é maior ainda do que quando encarnados, possuindo meios mais eficazes de se furtarem ao constrangimento moral, que por acaso sobre eles queiramos exercer. As melhores provas de identidade são as que fornecem espontaneamente, por si mesmo, ou então as oriundas das próprias circunstâncias. Estas é quase sempre inútil provocá-las. Segundo afirmais, o vosso parente provou a sua identidade de modo inconcurso. Por conseguinte, é mais que provável a sua recusa em responder às perguntas que pode, por ele, com razão, considerar das supérfluas, visando satisfazer a curiosidade de pessoas que lhe são indiferentes. A resposta bem poderia ser a que outros têm dado em casos semelhantes, isto é, para que perguntar coisas que já sabeis? Interessante, né? A isso acrescentarei que a perturbação e sofrimentos que o assoberbam devem agravar-se com as investigações desse gênero, que correspondem perfeitamente a querer constranger um doente que mal pode pensar e falar, a historiar as minúcias da sua vida, faltando-se assim as considerações inspiradas pelo seu próprio estado. Quanto ao objetivo por vos alegado, ficai certo de que tudo seria negativo. As provas de identidade fornecidas são bem mais valiosas, por isso que foram espontâneas, e não de antemão premeditadas. Ora, se estas não puderam contestar os incrédulos, muito menos o fariam interrogativas já pré-estabelecidas, de cuja conivência poderiam suspeitar. Há pessoas a quem coisa alguma pode convencer. Esses poderiam ver o vosso parente com os próprios olhos e continuariam a supor-se vítimas de uma alucinação. 2 palavras ainda quanto ao pedido que me fizeste de promover essa evocação no mesmo dia do recebimento de vossa carta. As evocações não se fazem assim de momento. Os espíritos nem sempre correspondem ao nosso apelo. É preciso que queiram, e não só isso, mas que também possam fazê-lo. É preciso ainda que encontrem um médium que lhes convenha com as aptidões especiais necessárias, e que esse médium esteja disponível em dado momento. É preciso, enfim, que o meio lhe seja simpático, entre outros. Pela concorrência dessas circunstâncias, nem sempre se pode responder, e importa muito conhecê-las quando se quer praticar com seriedade e segurança. É uma baita uma aula sobre, né, as evocações, sobre, né, como que os espíritos procedem. E também tudo que se estuda no COEM, né? Está aqui. Uma baita aula, né? Um baita resumo. Não pensa que vai dando resposta a hora que quer, não, né? Exatamente. Além do que ele próprio falou, né? Essas provas também, eles que acreditaram na comunicação, acreditariam. Os que não, os que não acreditaram iriam exigir mais e mais e mais provas para poder acreditar, né? Interessante, interessante. Falta 3 minutinhos aqui para a gente fechar, né? Não convém começar a ler a outra comunicação. Mas eu queria saber o que vocês acharam. Essa foi bem longa, bem intensa, bem proveitosa, né? Recheada. Então, eu queria saber o que vocês acharam, o que vocês têm a apontar. Esse aqui, ele falou em oração, em prece, só uma vez. Ele estava muito perturbado ainda. Mas você vê, mesmo assim ele reconheceu, né? A hora que falou da prece, eu ia comentar e não deu. Foi bom você ter tocado nesse assunto. Todos acabam falando da importância da prece, né? Você vê o tanto que a gente tem que valorizar a prece mesmo, né?
meninos. E essa permissão aí? O que vocês me dizem dessa permissão? Qual permissão, Ana? Repete, por favor. Qual, Ana? Ó, tá assim, ó. Para isso é preciso que tenham permissão e que o queiram. Que permissão é essa? A permissão da espiritualidade superior, né? E às vezes, mesmo se eles embirrarem que não vai falar, não fala também, né? Não é isso, gente. Ou às vezes quer falar aquilo e não pode falar, não é o momento adequado. Mas até voltando na questão da prece, eu acho que ele também não estava, assim, penso eu, talvez que ele não tivesse tão receptivo ainda, por estar se adaptando, por ter passado a vida toda como um ateu, aquela coisa, assim, ele não estaria tão... Ele estranharia a ação da prece e não sei se ele, assim, apesar dele ter visto, eu não sei se ele compreenderia ou se ele apreciaria mesmo a ação da prece. Tanto é que ele até cita. As preces não são perdidas, mas quando elas vão ser proveitosas mesmo na hora que ele estiver mais receptivo, né? Eles até falam ali até. Porque aqui tem uma hora, tinha até sublinhado, eles nos respondem como e quando querem, e também como podem, né? E essa permissão também, se os espíritos não permitirem. Então, isso aí me lembrou uma explicação que você me deu, que nunca mais eu vou esquecer. Que, por exemplo, se a gente faz a prece para um e ele não está receptivo, ela é aproveitada para outros espíritos. Quem fala isso é André Luiz, velhinha. Isso. Então teve bom. A Lucélia fez uma observação aí. Vamos ver. Opa. Oxe, peraí. Imagino que essa permissão seja natural no mundo espiritual. Sabem os limites do que podem ou não. É isso mesmo, procede. Porque também, se esses espíritos mais endurecidos fizessem tudo ao bel prazer, né? Seria um pouco complicado para nós, né? Inclusive vai ser o próximo tópico. Vai ser o próximo tema que a gente vai estudar, espíritos endurecidos. Depois dos suicidas vem os endurecidos. Ah, sim, certo. Achei que fosse a outra comunicação que abordaria isso.